Boa noite. Amém. Sei que tem uma turma conosco aí também na internet. Paz de Jesus seja sobre sua vida, sobre sua casa. Vamos orar mais um pouco. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, tua palavra nos assegura que tudo que pedimos a ti em oração, segundo a tua vontade, o Senhor nos concede. E nós pedimos a ti, no nome de Jesus, nessa noite, fala ao nosso coração. Num tempo de tanta confusão, tantas vozes, tanta pressão, não há uma referência mais segura do que a tua voz. Pedimos a ti, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Repreenda toda inquietação de alma aqui nessa noite. Se há alguém aqui nesse lugar cuja mente está divagando, coração está inquieto, turbulento, eu libero uma palavra agora de paz, de quietude, no nome de Jesus. Que mentes e corações estejam no pleno domínio do teu Espírito Santo. Que a tua presença siga se manifestando, se movendo entre nós. Que possamos dizer, sustentar a convicção até o final: o Senhor está aqui. Bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. É uma honra, um privilégio, ó Deus, estar participar de um momento como esse, ser chamado teu filho, fazer parte do teu corpo, ser membro da família de Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém, queridos. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, verso 6. Vamos refletir hoje sobre nossa posição e condição em Cristo. Duas questões muito importantes para nos mantermos no seu propósito e prevalecermos contra os nossos inimigos, contra as adversidades. Lucas capítulo 4, verso 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Essa foi uma proposta do diabo para Jesus, no período que ele estava sendo tentado no deserto. Todos conhecem essa passagem, quando Jesus por 40 dias foi tentado pelo diabo no deserto. E que nos chama a atenção nessa declaração é que o diabo está oferecendo para Jesus o que não lhe pertencia. Alguém entregou algo para ele de muito valor, dizendo que porque te dou toda a glória desse reino, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Ele está falando, está declarando que ele está ofertando, dando para Jesus algo que não era dele. Alguém deu para ele algo muito precioso, algo de muito valor. Eu estava lendo esse texto, eu lembrei de uma música do Jefferson Pilar, que eu gosto muito. Fui muito edificado nesse tempo de pandemia, ouvindo esse amado, não conhecia. E eu estava lembrando de uma música dele, cujo título é Nem Sempre Foi Assim. Eu quero destacar um trecho dessa música, que diz assim: nem sempre foi assim, éramos parte do jardim, tudo estava em harmonia, perfeita harmonia, era vida, mas alguém destruiu a nossa vida, destruiu a harmonia, e nós entregamos o ouro para o bandido, e tudo foi perdido. O que o homem possuía, e qual foi a tática do inimigo ou do diabo para tirar dele uma posição e uma condição tão privilegiada? Para entendermos melhor essa narrativa, é importante a gente lembrar como Deus criou o homem. E eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26.
Gênesis capítulo 1, verso 26. O texto diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Bom, o que o homem tinha? Qual era a posição que o homem ocupava na presença de Deus, que foi usurpado? Primeiro, com base em Gênesis 1, 26, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que o homem tinha o caráter, o homem tinha a glória de Deus. O homem criado por Deus era um reflexo da sua santidade. Como vemos também nesse texto, o homem tinha autoridade. O texto diz que ele dominava sobre todas as espécies. E o texto diz que ele tinha autoridade sobre a terra. O homem foi o primeiro taxonomista que a ciência não numera, porque Adão deu nome a todos os animais que foram criados. Então o homem tinha uma posição de autoridade tremenda. Terceiro, o homem foi criado para ser eterno. Eu vou citar um texto adicional, que é Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Esse texto diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então a morte foi uma intromissão no plano de Deus. Deus criou o homem para ser eterno. E o homem tinha comunhão com Deus regularmente. Nós vemos nas Escrituras que todos os dias, na viração do dia, Deus comungava com o homem, havia um bate-papo, ele abria o coração, um relacionamento como o pai ou filho. Então o homem, criado por Deus, possuía a sua imagem, possuía a sua semelhança, tinha autoridade, o homem era eterno, e o homem comungava com Deus continuamente. E qual foi a tática usada pelo inimigo para tirar o homem dessa condição? Qual foi a tática utilizada pelo bandido para roubar o homem de uma condição, de uma posição tão privilegiada, tão tremenda? A primeira tática do diabo foi a mentira ou a distorção da verdade. O homem investiu contra a mulher no jardim do Éden, incorporado numa serpente. A mulher estava ali no jardim, e o diabo, incorporado numa serpente, ele investe contra a mulher. E a palavra dele para a mulher foi a seguinte: Gênesis capítulo 3, verso 1. É assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? Foi assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim. Quero destacar essa expressão. Mas o que nós vemos num capítulo anterior, Gênesis 2, versículo 17 e 18, vamos dar uma lida nele. Gênesis 2, 17 e 18. O Senhor, quando cria o homem, o coloca no jardim, faz a seguinte recomendação, que está ali: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Verso 17, não, 16, o que diz aí? Mas o Senhor lhe deu esta ordem. Olha lá a expressão, presta atenção: de toda árvore do jardim comerás livremente. Vamos voltar no que o inimigo disse. Olha o que o diabo disse: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Não, não foi isso que ele disse. Ele disse o seguinte: o Senhor permitiu que o casal comesse de todas as árvores, não é isso? Todas as árvores, exceto
da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no centro do jardim. Então, a primeira tática do inimigo foi a mentira. E não só a mentira, mas uma outra tática ainda mais sutil, foi a distorção da verdade. O inimigo distorceu a verdade. Quando ele disse: olha, ele não disse que não é para você comer de árvore nenhuma, não foi isso que ele disse. Pode comer de todas, só não come da que está no centro, mas das demais árvores pode comer, pode desfrutar. Depois ele incita a desobediência. Capítulo 3, verso 4, ele diz assim: olha, se você tocar nessa árvore, se você comer, ele diz, certamente você não vai morrer. Mas o que o Senhor disse? Olha, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas a árvore que está no centro do jardim você não toque, você não coma, porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Ele diz que nada, você pode tocar, pode comer, que certamente, é certo que não morrereis. Então, com essa palavra, ele estimula a desobediência, ele estimula o orgulho. É importante a gente citar também, no capítulo 3, o verso 5, como que a mulher foi engrupida, como que a mulher foi seduzida por aquela intervenção do inimigo. Então, no capítulo 3, no verso 5, o texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu ao marido e ele também comeu. O casal aceitou a ideia de que poderia interpretar, guiar a vida independente de Deus. Então eu vou tocar no proibido, e ela creu que à medida que ela aceitasse aquela proposta, ela teria um entendimento, uma sabedoria, um conhecimento independente de Deus. Toca, porque como ele, vocês serão conhecedores, homem e mulher, do bem e do mal. Então o inimigo estava ali inflando uma soberba, inflando a desobediência, inflando o orgulho, baseado na mentira, baseado na meia verdade. Foi concebida uma narrativa maligna. O casal concebeu uma narrativa maligna que levou o homem a perder uma posição de autoridade diante de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 24, o texto diz que o casal foi expulso do jardim. Quem foi criado à imagem e semelhança de Deus, quem foi criado para ser eterno, quem foi criado com autoridade sobre todas as espécies, foi criado com autoridade, numa condição, numa posição espiritual tremenda, muito privilegiada, e de repente, esse homem criado por Deus, o texto diz que eles foram expulsos do jardim. Escuta uma coisa, o inimigo é o mesmo, e ele trabalha da mesma forma em nossos dias. Sempre que ele tiver uma oportunidade, sempre que ele encontrar uma brecha, ele vai trabalhar para tentar usurpar a autoridade de Deus em nossa vida. Ele vai trabalhar para roubar os tesouros espirituais que um dia nós recebemos da parte de Deus. Encontrou uma brecha, encontrou uma oportunidade, ele vai trabalhar para te tirar dessa posição que nós alcançamos em Cristo. Ele vai trabalhar com toda a tua força para nos saquear os tesouros espirituais que recebemos da parte de Deus. E ele faz isso incitando a mentira, incitando o orgulho nos corações. Na tentação de Jesus no deserto, nós começamos ali lendo,
foi nosso ponto de partida. Nessa tentação no deserto, o diabo usa a palavra "se" 2 vezes, uma expressão de dúvida acerca da filiação de Jesus. Se tu és, se tu és, se tu és, se ele fez com Jesus, que dirá conosco? Porque em Cristo nós nos encontramos numa posição espiritual que está acima do diabo, está acima de principado, está acima de potestades, e ele fica muito furioso, porque em Cristo a posição, a condição que nós perdemos no Éden, ela nos foi restituída. Em Cristo nós estamos numa posição muito acima do inimigo, muito acima dos principados, potestades, e ele vai trabalhar e tem trabalhado para nos usurpar, nos tirar dessa posição. Há várias advertências nas Escrituras de que nós não devemos subestimar os ardis do diabo. Lucas capítulo 10, verso 19. Jesus disse aos discípulos: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos fará dano algum. Posição espiritual que nós herdamos em Cristo. Nós não somos qualquer coisa. O Senhor nos colocou numa posição em Cristo Jesus extremamente elevada. Eu dou autoridade para pisar escorpião, para pisar no poder do inimigo. Efésios capítulo 2, versos 5 e 6. O texto diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós fomos salvos. E Ele nos ressuscitou. Não só nos ressuscitou, que vivíamos mortos em nossos pecados e nossos delitos, estávamos segregados em vários aspectos, e o texto diz que Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E essa não é uma posição qualquer. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos deu autoridade para pisar cobras, escorpiões, demônios. E o inimigo sabe, ele sabe o valor da posição espiritual que nós recebemos em Cristo. E ele sabe que enquanto nós permanecermos nessa posição, nós vamos fazer patê de demônio debaixo dos nossos pés. Então o que ele faz? Ele usa a velha estratégia para nos tirar dessa posição. E quando ele usurpa essa posição na minha e na sua vida, ele toma a nossa posição e ele usa contra nós. O inimigo quer nos tirar com toda a veemência dessa posição. E ele mente, ele deturpa a verdade. Há pessoas que estão vivendo oprimidas e sob forte condenação, porque não conseguem se perdoar. O diabo as convenceu de que o pecado praticado foi tão grande e tão forte que não há perdão para ela. É uma cadeia muito grande. Você conversa com alguém, você expõe todas as verdades das Escrituras para que ela tenha uma vida livre, uma vida sem culpa. Você expõe o poder e a eficácia do sangue de Jesus para um pecado que você se arrepende, que você confessa. E a pessoa não consegue, tem gente que não consegue se liberar. Vive um fantasma na tua mente, porque ela diz: o que eu fiz, o que eu pratiquei,
foi muito forte, teve uma proporção muito grande, e eu não consigo me perdoar. Mentira do diabo, uma das mentiras que as pessoas concebem e perde a sua posição de autoridade. Hebreus capítulo 8, verso 12, diz que sobre nossos pecados, o Senhor jamais se lembraria. Ele não se lembra dos seus pecados. Jamais me lembrarei. Tem pessoas que estão ouvindo mentiras, estão considerando ainda mentiras acerca de si por tantos anos, que já aceitam essas mentiras como verdade. Sou inútil, ouviu tanto, você é inútil, você é imprestável, está vendo aí? É inútil, e vai ouvindo por tanto tempo, que tem concebido isso como verdade. Mentira do diabo, para nos tirar daquela posição que o Senhor nos colocou. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nós estamos em cima, o diabo está embaixo, e o diabo está embaixo para a gente pisar. Gente que diz, ninguém me compreende, não adianta, não vou nem falar nada, ninguém me compreende, não falo mais nessa casa. Como não falar? Que você concebeu uma mentira, de que o que você fala, ninguém te compreende. Eu ouvi uma moça falar comigo, muito doído. Ela falou assim, eu já concebi que eu vou morrer sozinha. Eu falei, como assim? Como assim? Já está na vantagem? Já tem a divindade morando dentro de você? Quem em Cristo está sozinho? Como está sozinho? Mas ela falou, com choro, com muita angústia, falou, não vejo mais esperança, eu vou morrer sozinha. Tem gente que acha que é feia, embora o conceito de beleza é muito relativo, né? Mas como alguém que tem a imagem de Cristo restaurada em sua vida, tem complexo de feiura. Mas há pessoas assim, que estão presas, oprimidas, porque por anos concebem mentiras, são tantas mentiras, e essas mentiras as absorvem como verdade. Eu estava lembrando daquele filme Era do Gelo 2, da mamute que viveu como uma gambá por muitos anos. Toda a tua vida ela creu que ela era gambá, mamute, achou que era gambá. Quantos lembram disso? Até quando passava uma águia, ela fazia aquela atitude de defesa do gambá, fingir que está morto, vai com a perninha para cima. Tem gente que não vive a dimensão, a plenitude daquilo que recebeu em Cristo Jesus, da posição que herdaram em Cristo, da condição que herdaram em Cristo. Poderiam estar alcançando muito mais coisas, voando muito mais alto, e não estão, porque estão crendo em alguma mentira do diabo. João 8,44 diz que o inimigo, ele foi homicida desde o princípio. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. É mentiroso, não há verdade nele. Tem uma afirmação, um pastor, William Books, psicólogo, pastor, tem muita coisa boa no livro dele, mas ele escreve uma frase que eu acho interessante mencionar. Ele diz assim: uma vez que removemos as irracionalidades e mentiras do nosso pensamento e as substituímos pela verdade, podemos ter vidas satisfatórias, ricas e emocionalmente plenas. Quando nós removemos as mentiras do diabo em nossa mente. Você não é o que dizem que você é. Você não é o que você pensa que é. Você é o que Deus disse que você é. Desse jeito, que vai guiar você
as vozes, as mentiras do diabo, ou as verdades que estão na palavra de Deus ao nosso respeito? É uma escolha que vai guiar você. Infelizmente, tem aqueles que estão perdendo sua posição de autoridade, estão perdendo aquela condição espiritual privilegiada, porque estão cedendo ao pecado. O pecado desconstrói. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado degrada todas as áreas. E tem uma virose da pior que já existiu, chama-se pecado. E há pessoas que estão perdendo essa posição espiritual, essa condição, que estão cedendo ao pecado, vivendo uma vida dupla, se justificando, se escondendo. Eu estou escrevendo um assunto, se Deus der graça oportunamente, quero falar sobre esse tema aqui, mas eu creio que a maioria aqui lembra do episódio daquele profeta Balaão e Balaque, aquele rei. Balaque esperto, um rei que estava na rota do povo de Israel. Ele sabia que por cada nação que Israel passava, subjugava tudo mesmo. Deus era com eles. E ele correu, se antecipou, chamou Balaão, o profeta, falou: Balaão, amaldiçoa esse povo, para que quando se eles chegarem até aqui, nós vamos estar livres do domínio desse povo. E ele começou a chegar a um acordo com Balaão, para que Balaão amaldiçoasse o povo. Vamos encurtar. O texto diz que Balaão, ele tentou de vários ângulos amaldiçoar o povo, e ele não conseguia amaldiçoar. Ele ia para um ponto com Balaque junto, levantava a mão para amaldiçoar, ele começava a abençoar. E Balaque falou: que isso, rapaz, eu estou te bancando para você amaldiçoar, você está abençoando. Vamos para outro lugar, vou para outro ângulo, outro monte. Lá vem o povo, Balaão, amaldiçoa. Aí ele, quando ia amaldiçoar, bendito, bendito, bendita, não é possível. E a conclusão é a seguinte: Balaão falou: eu não posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou. Isso é impossível. Escuta uma coisa: a tua vida, a minha vida, em qualquer ângulo, quando nós estamos em Cristo, nós somos inamaldiçoáveis. Você não precisa ter medo de mandinga, olho grande, fofoca, fuxico, trama. Não precisa ter, porque quem Deus abençoou, ninguém amaldiçoa. Agora o contrário também é fato. Não precisa se preocupar, pode procurar o ângulo que for, ângulo do monte, qualquer ângulo, vai abrir a boca e vai amaldiçoar. Nós, povo de Deus que estamos em Cristo, nós somos inamaldiçoáveis. A bênção do Senhor, a nuvem do Senhor está sobre nós. Aleluia. Não conseguiu amaldiçoar, até que o povo de Israel chegou em Sitim. Números capítulo 21, 25, verso 1. O texto diz que eles começaram a se prostituir com as filhas de Moabe. Tudo na boa, debaixo de uma proteção plena, uma posição espiritual magnífica. Até que chegaram em Sitim, viram as filhas de Moabe, as mocinhas, e começaram a se prostituir com elas. Quando eles começaram a se prostituir com elas, verso 3 diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Um povo que estava impecável, um povo que estava andando de cabeça erguida, marchando, vencendo tudo que estava pela frente. O pecado entrou, o juízo alcançou. Eu não sei o quanto de crédito você tem dado às mentiras do diabo, mas tem muitos cristãos que não têm noção da herança que você recebeu em Cristo Jesus.
Ele não só nos ressuscitou da morte do pecado, mas Ele nos colocou nos lugares celestiais em Cristo, nos deu autoridade. Se você vê alguma coisa que identifica alguma artimanha do inimigo na tua casa, teu trabalho, teus relacionamentos, você tem autoridade para mandar correr, você tem autoridade para mandar passar fora. Nós herdamos em Cristo uma posição, meu Deus, incomparável. Aí quando é que a gente começa a perder isso? Quando a gente concebe as mentiras de Satanás, quando a gente passa a dar crédito mais nessa narrativa diabólica do que nas verdades que estão aqui nas Escrituras. E quando nós começamos a perder essa posição, quando começamos a dar lugar, fazer concessão para o pecado. Um exemplo do povo de Israel: ninguém amaldiçoava, ninguém, até a prostituição entrar. Quando a prostituição entrou, Deus julgou. Deixa eu dizer uma coisa para você: é tempo de você restaurar a tua posição em Cristo. Viu, príncipe e princesa? Você foi criado em Cristo Jesus para as boas obras. Você foi criado para viver não apenas vencendo, você foi gerado em Cristo Jesus para ser mais do que vencedor. Você está numa posição para ordenar os inimigos, a enfermidade, a oposição, ordenar os inimigos. Ele nos deu autoridade, Ele nos deu. Você merecia? Não, eu também não. Mas isso chama-se graça de Deus. Um justo morreu por uma porção de injusto, porção de pecador, e esse amor nos constrange. Ele não só nos salvou, mas Ele nos colocou numa posição, num lugar de autoridade. Nos levou para um lugar seguro, nos encheu de unção, de autoridade. Se você crê nas mentiras do diabo, como aconteceu com um casal no Éden, você perde a tua posição, você perde a tua autoridade. Se você crê na Bíblia relativizada, complementada, emendada, você perde a tua autoridade. E na pior das hipóteses, quando você começar a fazer concessão ao pecado, o juízo vem sobre a tua vida. Mas sabe por que você veio aqui hoje arrumadinho, bonitinho assim? Porque o Espírito Santo te ama profundamente e me ama também. Profundamente. Você que está até agora aí me acompanhando aí à distância, pela internet, o Senhor te ama profundamente. E porque Ele te ama e me ama profundamente, Ele quer restaurar tua posição, tua condição espiritual. Eu sei que tem pessoas aqui que poderiam estar vivendo muito melhor do que estou vivendo. Você poderia estar vivendo muito melhor do que você está vivendo hoje. Você poderia ter uma vida familiar muito melhor do que você vive hoje. Você poderia ser um profissional muito melhor do que você é hoje. Você poderia ser um discípulo, um líder mais frutífero, mais expressivo do que você é hoje. Mas o que está acontecendo? Está concebendo mentira. Está concebendo mentira. O que está acontecendo? Tem pecado não tratado aí. Mas o Pai nos ama. Que bom, né? Que bom que Ele nos ama. Que bom que Ele não desistiu nem de mim nem de você. Que bom que ainda tem uma palavra que cai tão bem ao nosso coração. Se chama graça de Deus. Nós estamos aqui hoje para voltar àquela posição. Posição de autoridade diante dEle. Autoridade. Você não vai
se intimidar mais. Não vai se intimidar mais. Posição de autoridade. Você vai ordenar em nome de Jesus dentro da tua casa. Você vai ordenar em nome de Jesus onde você estiver, em nome de Jesus. Mas você precisa retomar essa posição. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Eu quero orar ao Senhor para que de fato nessa noite seja uma noite de restituição. Restituição desse posicionamento em Cristo. Restituição da autoridade. É tempo de restaurar a tua posição em Cristo, restaurar a santidade, restaurar o perdão, restaurar teu posicionamento no corpo de Cristo, restaurar a tua obediência, no nome de Jesus, Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por tua vida e nossa vida. Obrigado por fazer de cada um de nós habitação do Espírito Santo. Obrigado por nos dar a vida eterna. Estávamos um dia mortos em nossos pecados e nossos delitos. O Senhor nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares altos, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não há o que temer, não há o que nos preocupar, Senhor. Somos ricos, somos privilegiados, Senhor. Graças te damos. A sua luz resplandeceu em meio às trevas. A tua luz raiou, a tua luz brilhou. Sabemos que mesmo em intensas lutas, intensas batalhas, queremos permanecer no lugar da autoridade que o Senhor nos deu.